Oi, meu nome é Rafael Prudente, eu sou aluno do quarto semestre de jornalismo da Unesp Bauru e eu estou aqui para apresentar o Dossiê Ciência, com o título Dossiê Ciência, um projeto de extensão universitária em jornalismo científico. Para começar, eu quero explicar o que é o Dossiê Ciência. O dossiê, ele é um projeto de extensão universitária ligado ao Departamento de Jornalismo da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design, ou seja, a FAC, da Unesp Bauru. O dossiê, ele é um programa em áudio, ou seja, um podcast, visando a divulgação científica por meio do jornalismo. Ou seja, os nossos episódios eles vão sempre tratar da ligação entre a ciência, a mídia e a sociedade como um todo, e entender quais são os impactos que isso tem em cima da sociedade, quais são as questões que a mídia tem em relação à sociedade e como a ciência é comunicada pela mídia. Esse projeto ele é formado por estudantes da graduação da Unesp Bauru. Então a gente tem um método de metodologia interessante. Nós somos em 15 membros, cada membro desempenha um papel único ou coletivamente nesse meio, e as funções elas são divididas em pauta, roteiro, locução, entrevista, edição de som e divulgação nas redes sociais. Queria destacar a questão da pauta e da divulgação. Na pauta, ela é decidida em conjunto, todos nós nos unimos para discutir qual é a pauta de interesse que a gente vai tratar no episódio, e uma pessoa, então, fica responsável por formalizar essa pauta, por ver como que vai ser o andamento, quem vão ser os entrevistados e como vai ser todo esse andamento do episódio em si. Na questão da divulgação, como a gente tem esse caráter de divulgação científica e a gente quer fazer uma apresentação da ciência para a sociedade, a gente precisa ter um destaque maior mesmo para essa parte da divulgação. Então a gente tem um Instagram, a gente tem uma rede social voltada para fazer isso, onde a gente faz a postagem de vídeos, faz a postagem de posts mesmo, né, imagens corridas, para chamar a atenção do público para os nossos episódios, para essa questão da ciência mesmo. Então a gente tem posts falando sobre ciência e a sua ligação com a mídia, para que as pessoas olhem, se interessem, e então vão ouvir o episódio e ver do que se trata, né? Realmente esse programa, o que que é o dossiê. A gente faz reunião semanalmente para discutir como é que está o andamento do episódio, para discutir se precisa de alguma coisa, precisa de que alguém ajude, se precisa mudar algo, ou se tem alguma ideia nova para colocar durante o episódio, realmente para a gente entender como é que está o andamento das coisas e se tem alguma ideia nova para acrescentar ao programa. A gente faz as gravações nos estúdios da FAAC. A gente então aproveita todo esse equipamento que a universidade tem, os laboratórios, né, para que a gente possa ter uma melhor captação de som, para que a gente possa ter um melhor ambiente mesmo para fazer essa gravação, que é muito importante, a gente preza muito pelo áudio. Questão dos episódios, os episódios eles são feitos concomitantes. Como a gente tem um grande número de membros, a gente usa essa oportunidade para poder separar os nossos membros em dois grupos que se revezam nos próximos episódios, né? Ninguém fica responsável só por uma parte da função, todos fazem um pouco do episódio. E a gente consegue fazer dois episódios ao mesmo tempo, discutindo coisas diferentes, mas ainda nessa área de divulgação científica com o jornalismo, né? A gente, para não ficar, os episódios ficarem muito próximos um do outro, a gente acaba dando um espaço de 2 semanas de publicação, o que permite que a gente também tenha o episódio que vai ser postado posteriormente tenha um tempinho maior para poder ser feito. E, como eu disse antes, essa questão da divulgação por meio das redes sociais, por meio do Instagram, é muito importante, é um destaque para a gente aqui. Com relação aos resultados, aos dois episódios que a gente fez, os dois primeiros episódios, o episódio de estreia, que é intitulado A Crise de Confiança na Ciência no Brasil, ele vem como uma forma de justificar a existência do dossiê. Então, ele foi publicado dia 30 de junho de 2025, né, no finalzinho do mês, e teve como entrevistadas a Ana Carolina Monari, do Record AI, e a Tamires Tint-Volcian, do Aletheia Fact.org, o órgão de checagem de fatos. Nesse episódio, a gente discutiu esse aumento de desconfiança na ciência no Brasil, principalmente nesse período de pandemia, né, que a gente viveu, e com relação à disseminação de conteúdos falsos na internet. Então, a gente queria entender por que e como que se dá essa falta de confiança que as pessoas vêm sentindo na ciência mesmo, para entender o porquê que as pessoas estão se sentindo desse jeito, o que precisa mudar para que as pessoas voltem a acreditar na ciência e qual que é o papel dos divulgadores científicos nesse trabalho, né? Esse episódio
Teve 33 reproduções no Spotify. Foi uma ótima quantidade de reprodução para um episódio de estreia, principalmente um programa que não tem nenhum público, né? Não tem nenhum público para a gente poder se engajar em cima disso, então foi ótimo essa quantidade de pessoas para um primeiro episódio, né? E agora no segundo episódio, e ele foi ótimo para poder também justificar a existência, né, do podcast, porque a gente está fazendo podcast porque existe uma crise de confiança que as pessoas têm na ciência, então a gente precisa comunicar às pessoas que existe uma verdade na ciência, né? Que a ciência é, na verdade, uma verdade em si. O segundo episódio, intitulado Pseudociência, uma linguagem que engana, a gente quis falar sobre esses conteúdos falsos, sobre aquilo que finge que é ciência, mas só finge mesmo porque não é, no fim das contas. Então, esse episódio foi publicado dia 9 de julho de 2025, assim como eu falei antes, como eu tinha dito, né, esse espaço de 2 semanas, mais ou menos, entre os episódios para postagem. Dessa vez a gente teve a presença de 4 pessoas para poder falar do assunto, então foi uma quantidade bem maior de pessoas especializadas nisso. A gente falou com a Clara Marques, da Unicamp, o Daniel Lima, da Universidade Federal do Amazonas, a Irlane Maia, também da Universidade Federal do Amazonas, e o Marco Schneider, do IBI-CT. Nessa discussão, dessa vez, como eu falei, a gente buscou falar sobre aquilo que não é ciência, a origem e o papel do jornalismo científico em combater essas pseudociências. Quero destacar essa parte do papel do jornalismo científico, porque durante as nossas entrevistas ficou bem claro que existe uma necessidade de jornalistas científicos, existe essa necessidade, existe uma falta, na verdade, de jornalistas científicos, então é necessário mais pessoas voltadas para essa área e é necessário mais pessoas voltadas para essa área e especializadas em divulgação, e que sabem fazer divulgação para o público que existe hoje na internet, que é um público que está muito mais voltado para ver essas coisas de desinformação mesmo, né? Vem a desinformação como bebem água mesmo, né? É muito mais fácil consumir algo falso do que algo verídico, porque precisa de toda uma sustentação. Dessa vez, a gente teve 9 reproduções no Spotify, o que foi menos, por conta do período de férias, né? A gente acabou publicando em julho, então teve uma diminuição de pessoas. E na conclusão, uma conclusão tanto para os membros quanto para as pessoas que ouvem o podcast, é o contato com o meio acadêmico. Os nossos membros, eles têm um contato maior com esse meio de pessoas especializadas, principalmente para fazer as entrevistas. O estímulo da criatividade, trabalho em equipe, a gente está sempre se comunicando para poder entender o que está faltando no episódio, o que precisa ser melhor, o que a gente quer acrescentar. Então, sempre tem esse trabalho. A integração com esse meio que está crescendo no país, no Brasil, que é o meio do podcast, o contato com a divulgação científica, que é um meio que a gente não discute tanto na, nas aulas, é um meio muito importante para a gente, a divulgação científica, principalmente para quem tem interesse em jornalismo científico, e amplia o projeto para fora da universidade, que é o que configura um projeto extensionista. A gente tem essa questão de falar não só com as pessoas que estão dentro da universidade, as pessoas dentro da universidade já têm uma noção do que a gente está falando aqui, já tem uma ideia. É claro que ouvir o episódio não faz mal também, né? Ajuda, mas a gente quer falar para fora. A gente quer falar para as pessoas que viram ali o post no Instagram, se interessaram e agora querem saber mais sobre o assunto. Aqui estão as nossas referências, né? As referências que a gente usou para fazer esse projeto. Os agradecimentos, eu quero agradecer a orientação da professora e doutora Karina de Farias e aos demais integrantes da equipe do Dossiê Ciência, que estão sempre ajudando. O reconhecimento também vai ao Departamento de Jornalismo da FAAC, né, da Unesp Bauru, pelo apoio e realização desse projeto. E muito obrigado pela atenção. Sigam o Dossiê Ciência e o Arrume Podcast, né, que a gente tem esses projetos de divulgação científica. Muito obrigado.